Olá pessoal da Rede Municipal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, o professor Lennon Pereira, que da nossa Prefeitura de Belém, com a nossa super aula de História. Muito feliz de estar com vocês aqui, como sempre, né? É uma satisfação estar trazendo sempre uma novidade para você que está aí do outro lado da telinha. Nossa aula de hoje, nós vamos fazer um passeio pelo mundo, vamos falar sobre vários patrimônios, né? Na nossa última aula nós falamos sobre patrimônio cultural, falamos sobre patrimônio histórico. Então, dando continuidade a esse assunto que é tão importante para a gente, porque às vezes nós passeamos pela nossa cidade, por exemplo, a cidade de Belém, que é uma cidade que tem muitos patrimônios históricos super importantes, né? E são patrimônios conhecidos, inclusive, internacionalmente e que nem sempre nós, os próprios paraenses, conhecemos. Então, Belém é cheia, tem uma riqueza cultural, né, e patrimonial muito grande. Então, é muito importante que você, meu querido aluno que está aí do outro lado, tá certo? Acompanhe essa aula de hoje e entenda um pouco mais sobre isso. Hoje nós vamos sair um pouquinho da nossa esfera aqui de Belém, de Pará. Vamos fazer um passeio pelo mundo. Você já ouviu falar das maravilhas do mundo? As 7 maravilhas do mundo, as maravilhas do mundo antigo, do mundo moderno. Pois é, vamos falar sobre isso hoje. Então, nossa aula é super importante, o seu conteúdo, seu conteúdo do seu livro didático, tá certo? Então, dá uma olhadinha no slide aí. Bom, hoje vamos falar sobre mudanças e permanência no patrimônio histórico. Bom, essa aula ela é destinada aos alunos do 4º e alunos do 5º ano, ok? Aí embaixo está o código da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para quem quiser acompanhar no seu livro didático e procurar lá no seu conteúdo do livro didático, tá certo? Você vai encontrar por esses códigos. Para aqueles professores que estão acompanhando também a aula, pode acompanhar o código, tá certo? Procurar na sua casa depois, ok? Bom, hoje nós temos por objetivo entender o surgimento de um patrimônio. Então a gente vai compreender, estudar um pouquinho sobre o surgimento desses patrimônios, por que hoje nós temos esses patrimônios, como que nós valorizamos, por que são valorizados, né? Onde surgiu, em que tempo histórico surgiu, tá? Nosso segundo ponto, vamos analisar o uso social dos patrimônios. Por que um patrimônio é tão importante para uma sociedade, né? O que ele marca numa sociedade? Nós temos vários patrimônios, mas isso influencia em que na nossa história? E é importante realmente para nós? Vamos entender a importância desses patrimônios e a relevância social deles para a gente. Porque cada patrimônio, ele guarda um pedacinho da história do mundo, ou do seu local, da sua região, que é super importante, que você não pode esquecer ou não conhecer, ok? E nosso terceiro objetivo hoje, nós vamos relacionar patrimônio e memória. Ah, professor, então a gente vai estudar o que é patrimônio novamente, né? Alguns conceitos sobre patrimônio e vamos estudar sobre memória, tá? O conceito de memória também é super importante para que você possa entender a aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Bom, relembrando, né, a nossa aula passada, nós falamos, né, já tínhamos iniciado o assunto sobre patrimônio e falamos sobre patrimônios históricos, tá certo? Não esqueça que nós falamos sobre que o patrimônio histórico existe em todas as sociedades. Ah, professor, mas existem patrimônios. Que tipo de patrimônios? Eles são históricos, são patrimônios materiais, são patrimônios imateriais. Lembram que a diferença de patrimônio material são obras, construções, né? São palpáveis, ou seja, você pode tocar, pode ver. A maior parte das construções que são consideradas tombadas, né? Ou seja, por lei, elas não podem ser destruídas, tá certo? Por nenhum governo. Do jeito que está, tem que ser preservada, cuidado. E existem patrimônios que são imateriais, né? Que fazem parte das nossas relações sociais. Ah, professor, mas patrimônio imaterial também é histórico? Sim, com certeza. Patrimônio imaterial também é histórico, porque são patrimônios que existem com grupos sociais, né? São imateriais com grupos sociais que continuam com uma determinada herança,
né, histórica, com hábitos, né, ou rituais, né, familiares ou culturais que continuam permanecendo enquanto são praticados numa sociedade. Então são patrimônios imateriais. Nós vivemos, não necessariamente nós tocamos. Apesar que existem os patrimônios que são considerados materiais e imateriais também, tá certo? Então isso é só uma lembrança da nossa aula passada. E também falamos sobre os patrimônios naturais. Lembram que preservar, o cuidado de preservar a natureza, são patrimônios naturais que servem para o nosso benefício humano. E aí nós sabemos que, por exemplo, a nossa região, a região da Amazônia, né, no Pará especificamente, ou na região da Amazônia toda, os patrimônios naturais eles são muito importantes para o mundo todo, né? Por quê? Porque nós temos muitos recursos aqui naturais que valem muito lá fora. Recursos minerais, né? Nós temos produção de ferro, temos muita bauxita, que é onde nós produzimos o alumínio, e outros recursos também que são usados principalmente para a indústria farmacêutica, né? Ou seja, de fazer remédios, criar remédios, sem contar as indústrias de cosméticos também que estão aqui. Inclusive temos empresas que produzem, né, cosméticos, sabonete, cremes, perfumes, utilizando matéria-prima local, ou seja, recursos daqui, que eles pegam da natureza, extraem, né, essa matéria-prima e transformam num perfume, num sabonete, num creme. Isso tudo é muito utilizado, muito vendido aí para fora. Às vezes nem nós sabemos o valor que existe na nossa região e que às vezes vem de fora sabe mais do que a gente. Então essa aula é super importante para que a gente possa conhecer sempre um pouco mais da nossa região, ok? Não esqueça, tá? Uma dica: toda vez que você for assistir a minha aula, antes da aula, pega o caderninho de história, anota as informações do dia, faz o cabeçalho, igual como se você estivesse na sua escola. Tá certo? Anota a data de hoje, bota o meu nome, bota o seu nome, da sua escola, suas informações. E aí depois você coloca todas as anotações que nós faremos durante as aulas aqui, tá certo? Porque isso precisa ser registrado, isso é uma aula que fica guardadinho aí depois você mostra para o seu professor, tá certo? Pode levar o caderno ao seu professor depois, ou tirar uma foto e mandar para o seu professor ver o que você está acompanhando as aulas aqui na teleaula, tá certo? Vamos olhar lá no nosso slide? Bom, anote aí um conceito super importante da nossa aula de hoje. Patrimônio. O que é patrimônio, professor? Anote no seu caderno. Conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país. E esse conjunto de bens devem ser o quê? Preservados, ou seja, cuidados, mantidos, tá? Restaurados, ou seja, é dever do governo público, do governo, né? Do poder público, cuidar, dar manutenção para manter, tá? Esses bens que são móveis e imóveis, para que nós possamos sempre lembrar da nossa história. Então anote esse conceito de patrimônio, que ele é super importante e vai criar nossa atividade no final da aula. Vamos lá, continuando. Vamos fazer um passeio agora pelo mundo. Nós vamos conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo. Professor, são as maravilhas, consideradas maravilhas, né? Que são obras importantes, né? Construções importantes que existiram, foram erguidas antes do nascimento de Cristo. Professor, então são obras muito antigas, né? Vamos ver agora algo super importante, que é sobre a contagem do tempo. Olha só, para nós cristãos, tá? O tempo ele é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo, tá? Que no caso é o Filho do nosso Deus Supremo, né? Nosso Deus. E aí o que acontece? A partir do nascimento de Cristo, o nosso tempo ele vai mudando. Bom, tá vendo essa setinha aqui? Tá escrito A.C. Significa o quê? Antes de Cristo, ou seja, o tempo antes de Cristo nós chamamos que é o tempo decrescente, ou seja, o tempo vai diminuindo aí até o nascimento de Cristo, que nós cristãos acreditamos ser um renascimento, é onde zera o tempo para nós e inicia um novo tempo. Então a partir daí
nós falamos que depois do nascimento de Cristo, tá? Nós usamos a setinha o quê? DC, que é depois de Cristo, ou seja, depois do nascimento de Cristo. Até antes de Cristo nós tínhamos uma história muito forte da vida dos romanos, né, no mundo, tá? E a religião inclusive. E depois do nascimento de Cristo, nós tínhamos os dois tempos, que é a Idade Antiga e a Idade Média, tá? A presença dos bárbaros e tudo mais. Mas não esqueçam, o nascimento de Cristo é um marco histórico para a gente, que é onde zera o tempo e inicia um novo tempo, ok? Então nós vamos ver obras que são antes do nascimento de Cristo, e depois nós vamos ver as obras modernas que são depois do nascimento de Cristo, ok? Vamos lá. Então, ó, nós vamos ver os grandes monumentos, ou seja, grandes construções, grandes obras que são antes do nascimento de Cristo, de 150 a 120 a.C. Professor, não estou entendendo esse tempo, de 150 a 120 está diminuindo? Isso mesmo, porque para nós cristãos o tempo vai reduzindo a zero, como expliquei agora há pouco, ok? Vamos lá. Então aqui, ó, olha essa pirâmide, pirâmide de Gizé, no Egito. Olha quando foi construída, entre 2589 antes de Cristo e 2566 antes de Cristo, ou seja, mais de 2000 anos antes do nascimento de Cristo. As obras dessa pirâmide, não só dessa pirâmide, como as outras pirâmides do Egito, elas existem, possuem muitos enigmas, muitas dúvidas, porque são obras que nós não sabemos exatamente como foram erguidas. Até hoje a engenharia humana estuda, tenta descobrir como foi que elas foram erguidas, né? Como que os homens conseguiram trabalhar para poder construir uma obra tão grande como essa, porque eram regiões de difícil acesso, eram regiões onde não tinha matéria-prima, regiões que tinham dificuldade de levar a matéria-prima para o local, e nós sabíamos que já existia um processo de escravidão, né, nesse período. Mesmo assim, se foi um monumento erguido pela força humana, né, levou muitos anos para ser finalizado, ok? Vamos lá, olha esse outro lugar aqui, ó. Esses são os monumentos antigos, tá certo? Considerados antes do nascimento de Cristo. Aqui nós temos o Farol de Alexandria, também no Egito. Olha quando ele foi construído, entre 280 e 247 a.C. Era um farol posicionado estrategicamente com o intuito de garantir, tá, uma proteção naquele lugar. Ou seja, um farol ele é construído para que possa ser vigiado, né, uma vigilância próximo de uma região, principalmente por causa de entrada de invasores. Então esse aqui é o Farol de Alexandria, um dos mais importantes faróis que ainda se encontra erguido até hoje. Aqui, bom, aqui nós temos o Suspenso da Babilônia, tá? O Jardim Suspenso da Babilônia, no caso seria no Iraque. Esses jardins, existe um detalhe importante sobre esses jardins, porque diz que eles, alguns historiadores afirmam que eles existiram, porque existem ruínas próximas do lugar, e existem historiadores que afirmam que eles não existem, não existiram, né? São apenas parte da história fictícia, ou seja, é algo que é como se fosse um conto popular, que as pessoas costumam falar, né, criar histórias sobre isso, mas não necessariamente foi erguida essa construção. Mas para o imaginário popular, sim, e existem pesquisas que demonstram que tiveram construção naquele local, mas ainda existe uma dúvida nos historiadores. Porém, apesar de hoje não existir uma obra, né, construída, ainda assim ela é considerada uma das maravilhas do mundo antigo, tá certo? E infelizmente não existe tantos registros para tratar desse assunto, mas ainda fica na memória do povo local, ok? Dizem que ela foi destruída por um terremoto ou algum problema que existe na natureza. Bom, ou seja, não se sabe exatamente como se terminou, se foi construída e como foi destruída depois, ok? Volta lá para o slide comigo. Um outro lugar é o Mausoléu de Halicarnasso, ou seja, fica na Turquia, que foi erguido entre
353 e 350 a.C. Bom, mausoléu ele é uma espécie de túmulo, ou seja, onde nós enterramos alguém importante. Ele foi construído, tá, para enterrar duas figuras super importantes da história do mundo. Então, no caso, o mausoléu, imagina uma construção desse para enterrar uma pessoa, né, que é super importante. Então, isso é o chamado mausoléu. Ele é um túmulo, né, de Alicanarço. Vamos lá, próximo. Aqui nós temos o templo de Ártemis de Éfeso, também na Turquia. Já foi erguido no século VI, também antes de Cristo. Ainda temos algumas ruínas, né, desse pedaço, dessa parte da história. Infelizmente também ainda é destruída, mas ainda existe. Vamos lá, aqui nós temos a estátua de Zeus, né, o deus do trovão, o deus dos raios, que no caso foi construída em 435 a.C. A estátua de Zeus também o Zeus é um personagem, né, da história grega, que infelizmente não se sabe exatamente se essa estátua foi de fato erguida, se ela realmente existiu. Existem réplicas de ideias dessa estátua, porém não se sabe exatamente se essa estátua ainda existe ou se ela realmente existiu em algum momento da história. Existem apenas resquícios da história que apontam a existência ou não, tá, dessa estátua no mundo, mas também é considerada uma maravilha do mundo antigo, ok? Vamos lá, aqui é o Colosso de Rhodes, na Grécia, foi construído em 280 a.C. Se você observar a foto antiga, né, será uma ideia de que existia uma obra, né, uma construção de um ser mitológico que faria proteção dessa área, né? Porém, se você observar a foto recente, uma foto mais atual, ela demonstra que não existe essa construção. Então, de um lado, nós temos ali parte da história da mitologia, tá? Ou seja, um ideário, uma intenção, né, de algo que poderia ter acontecido. E do lado nós temos a realidade, o que realmente é um fato, que infelizmente não existe. Porém, é marcado também na história, tá, antiga da Grécia, ok? Vamos lá. Como nós vimos as principais obras, tá, existentes no mundo antigo, aí nós vamos agora para o chamado mundo moderno, tá certo? E vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Vamos lá. Olha aqui, Muralha da China foi construída ainda porque existe uma mudança de tempo, tá? Ela ainda é considerada, apesar do tempo, ela é considerada moderna. Construída em 220 a.C. Ela foi construída para proteger, né, a área. Agora, imagine o tamanho dessa construção, algo assim muito grande mesmo. É considerada uma das maravilhas do mundo moderno hoje, tá? Aqui nós já temos o Coliseu na Itália. Já foi uma obra construída depois de Cristo, tá certo? Que no caso é uma obra existente hoje, infelizmente são ruínas, porque a maior parte dela já foi destruída e nem todo foi conservado. Era uma área, né, de lutas ou apresentações culturais. É algo também que está muito presente nos filmes que nós assistimos, né? E aí é um ponto turístico muito conhecido, tá? E muito visitado na Itália. Aqui nós temos também uma outra obra construída, tá, aqui no México, tá? Aqui nós temos a obra de Chichén Itzá, um pouquinho complicado de falar, que foi construída 600 depois de Cristo, no ano 600 depois de Cristo, tá certo? Que fica aqui na América Central, na região aqui próximo da América Latina, próximo do Brasil, entre o Brasil e os Estados Unidos, né, na América Central. Então também é uma grande obra de arte, né, que foi construída, né, no tempo moderno já, ok? Aqui nós temos Machu Picchu, aqui no Peru, que foi construída no século XV, essa mais recente também, que também significa a presença de grandes pensadores, principalmente o pessoal da engenharia, tá?
aqui na nossa região, na América Latina. O Peru já fica aqui na América Latina. Então, no caso, demonstra como nós tínhamos construções também tão grandes e tão importantes, assim como nós tínhamos lá no Egito, aqui também nós tínhamos uma população que também tinha um conhecimento, tá, de engenharia e que tiveram construções importantes aqui na nossa região, tá certo? Vamos lá, temos o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, bem recente, né, de 1931, que foi construído em comemoração à independência do Brasil, tá certo? Que também é uma das 7 maravilhas do mundo hoje e super importante, que é muito mais acessível para quem puder viajar, né, conhecer. É uma obra fenomenal, muito bonita, tá? Para quem tiver a oportunidade de ir lá um dia, vá. Aqui, continuando, temos aqui as ruínas de pedra, já fica na Jordânia, tá certo? No Oriente Médio, que ela foi erguida dentro, tá, de uma, não é nem uma pedra, é uma montanha, tá certo? Que ela foi esculpida dentro dessa montanha e foi construída ainda antes de Cristo, apesar de ser antes de Cristo também é uma obra ainda do tempo, considerada moderna, ok? Vamos lá, Taj Mahal na Índia, construída em 1630, entre 1630 e 1652, também é um importantíssimo palácio, tá, que demonstra o poder, né, imposição, né, dos governantes também. Vamos lá, vamos agora ver outros patrimônios que também são importantes para a gente. Pegue seu caderno e anota aí. Existem outras construções que são os patrimônios que existem na nossa cidade, no nosso país. Quais são? Por exemplo, nós temos casas oficiais, casas de governadores, casas dos nossos antigos governadores, principalmente na época da colonização do Brasil, tá? Clubes, agremiações de grupos que não eram daqui, por exemplo, os estrangeiros que montaram muitos grupos aqui no nosso país, igrejas, inúmeras igrejas construídas principalmente no período da colonização do Brasil, tá? Que preservam a memória local, memória do nosso país, ok? Vamos lá. Temos aqui em Belém o nosso Palacete Pinho, né? Aqui na Cidade Velha, um lugar maravilhoso que você pode conhecer, tá? Que inclusive a entrada desses locais são gratuitas. O Palacete Pinho, infelizmente, tem um período que não estava funcionando, mas acredito que hoje já esteja vai retornar o acesso ao público, tá certo? Um lugar muito bonito aqui em Belém. Aqui nós temos o Museu de Arte Sacra, tá certo? Em Belém, e é o Museu de Arte Sacra e Igreja de Santo Alexandre, um lugar super importante também. Dentro dessa igreja existe um museu na parte de embaixo, tem uma parte também na parte inferior, na verdade, na parte de baixo. Mas a visita toda é um ambiente muito bonito. É um passeio que demora em média de 1 hora a 1 hora e meia de passeio lá dentro. E também é gratuito a entrada. Aqui nós temos, bem recente, né, que é a nossa aldeia Cabana, tá? Fica aqui no centro de Belém, foi construída no período do prefeito Edmilson Rodrigues. Aqui nós temos o Museu de Gemas, tá? Ou seja, chamado Complexo São José Liberto. Também é um lugar muito bonito, que já foi um antigo presídio, tá? E também hoje é local de visitação. Tem áreas muito bonitas, externas e internas, de acesso ao público. Aqui nós temos um navio que fica ancorado próximo a Forte do Castelo, que é uma corveta chamada Museu Solimões. Esse navio ele foi construído na Holanda, tá? Em 1954, e a Marinha Brasil assumiu, né, os cuidados em 1955, e ele fica aberto para visitação também, lá próximo à Casa das 11 Janelas, no Complexo Feliz Lusitânia. Aqui nós temos o Palácio Lauro Sodré, ou o Palácio do Governo, tá? Que é o Museu do Estado do Pará, um lugar muito bonito que você pode visitar também. E aqui nós temos ainda no Complexo Feliz Lusitânia o Museu do Círio, que foi feito em 86,
que também fica na Cidade Velha, um lugar muito bonito, que tem vários marcos sobre a história de Belém e sobre a história do Círio, né? Logicamente. Saindo um pouco aqui do Pará, nós temos em Pernambuco, né, o Museu Cais. Museu Cais do Sertão, que é um lugar também muito conhecido pela história de Pernambuco, pela história, tá, nordestina, tá, principalmente com relação ao período de colonização no Brasil, ao período em que nós tínhamos as grandes grupos de pessoas que iam subindo nossa região litoral, tá? Que é no caso as invasões dos sertões, que nós vimos nas aulas passadas, e que ficou registrado também na memória nesse Museu do Cais do Sertão. Você pode, quem sabe, um dia conhecer também, né? Volta lá para o slide. Aqui nós temos Louvre, na França. É um museu, uma área toda envidraçada, muito linda, ao redor tem um lago. E existe uma área de visitação também. Aqui nós temos o Museu do Prado, na Espanha, né, em Madrid. Lugar também muito bonito, super conhecido. Tá certo? Aqui o Santuário Nikko, no Japão. Também um lugar para visitação. Temos aqui no Peru o Complexo Arqueológico Xanxan, tá? Que é uma área de construções erguidas com barro e terra. Também é um lugar muito excêntrico, diferente daquilo que nós costumamos ver como obras, né, ou patrimônios. Mas também é um lugar diferente, conhecido, que você pode um dia conhecer. Bom, uma coisa importante a gente lembrar, a origem da palavra museu, ela vem da Grécia Antiga, que era, no caso, museu seria um templo dedicado às musas do Olimpo. Quais seriam essas musas? Seria o teatro, a poesia, a dança, a tragédia, a comédia, a astronomia, a música, a filosofia, o pensamento. Ou seja, eram as musas que representavam o pensamento humano e as obras artísticas, principalmente, mas também representavam a ciência. Tá? Então, museu vem da Grécia Antiga, seriam no caso as musas do Olimpo, ok? Isso aí é importante também, se você puder anotar no seu caderno, também é super importante esse conceito. Vamos lá, novos patrimônios, nós temos aqui na nossa região, um exemplo, Memorial da Navegação, que é no caso chamado Mangal das Garças. Temos o Portal da Amazônia também, um lugar muito bom para visitação. Temos no Rio de Janeiro foi erguida há alguns anos o Museu do Amanhã, que é um museu futurístico, que ele dá a ideia de perspectiva de como será os próximos anos, né, a vida nesse século agora, nesse novo século, e principalmente no próximo século. Também é um lugar muito bonito. Bom, anote aí. Agora você vai anotar no seu caderno dois conceitos importantes: o conceito de memória e o conceito de preservação. Bem, memória é a reconstrução da história, do passado, é aquilo que não pode ser esquecido. A memória ela pode ser registrada através de fotos, pode ser registrada através de anotações, de documentos, de cartas, livros, ou seja, qualquer forma de registro que exista no passado, nós chamamos de memória, ou até em forma de entrevista você registra a memória de alguém. Infelizmente, uma boa parte da história ou da memória, né, de um lugar ou do país, ele é esquecido porque não é registrado. E outra coisa importante que a gente não pode esquecer é a preservação, tá? Que é a garantir a existência de uma cultura. Não só a existência de uma cultura, preservar tanto material quanto imaterial, preservar monumentos, preservar construções, né, fazer obras de manutenção, isso é obrigação do governo público, e também manter, preservar cuidar, né, você conseguir manter a própria memória de um local. Isso também faz parte da preservação. Anote lá esse conceito, não esqueça, volte lá no slide. Então, memória, reconstrução da história do passado, e preservação é garantir a existência de uma cultura, tá certo? Cultura material e imaterial, seja obra, construções ou hábitos culturais. Bom, vamos revisar nossa aula de hoje? Então hoje
nós falamos sobre conceito de patrimônio. Lembra que você anotou no seu caderno que é um patrimônio? São obras, construções culturais, materiais e imateriais que não podem ser esquecidas. Tem que ser preservadas. Vimos a contagem do tempo, tá certo? A contagem do tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Existe uma contagem decrescente até o nascimento de Cristo e crescente após o nascimento de Cristo, ok? E existe uma mudança de tempo, chamada tempo antigo e tempo moderno. Apesar de algumas construções serem consideradas tempos modernos, ainda assim foram construídas antes do nascimento de Cristo, tá certo? Porque na contagem da história depende do período histórico que cada monumento foi erguido, para se considerar moderno ou antigo. Os patrimônios antigos, falamos sobre os patrimônios antigos e os modernos, e falamos sobre preservação cultural e histórica, ok? Bom, e também falamos sobre memória, tá certo? Vamos para a nossa atividade então. Vamos lá, anote no seu caderno e você responda depois. O que é um patrimônio? Tá? Já vimos esse conceito lá no início, durante e na revisão também. 2. Desenhe o patrimônio antigo que você mais gostou. Daqueles patrimônios antigos que nós vimos. A pirâmide você gostou? O que você gostou mais? Ah, não, eu gostei mais daquele jardim suspenso. Ah, não, eu gostei... Não sei, você vai ver da aula de hoje qual foi o patrimônio que você mais gostou. Você vai fazer um desenho bem bonito sobre ele e mandar ao professor. 3. Você conhece ou gostaria de conhecer algum patrimônio em Belém? Qual? E você anota no seu caderno se você não conhece ou se você gostaria de conhecer. Tá? E falar o nome desse local. E 4. Qual é a importância de preservar? Você tem que anotar também isso. Quero agradecer mais uma vez a sua atenção e até a nossa próxima aula. Fiquem todos em casa, se cuidem, tá certo? Energias positivas para todo mundo e a gente se encontra na nossa próxima semana. Um abraço para todos.